Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 25º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Se ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí no sininho para se inscrever e quando for publicadas novas homilias dominicais de solenidade, você possa acompanhar. A liturgia da palavra tem como textos para reflexão, primeira leitura, livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 12, depois versículo 17 a 20. O salmo responsorial é o salmo 53. Como segunda leitura da carta do apóstolo São Tiago, capítulo 3, versículo 16, depois do capítulo 4 até o versículo 3. O Evangelho é o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 37. Estamos vivendo o mês da Bíblia. Jesus, ele sai da Galileia e parte para Jerusalém anunciando o reino de Deus. Neste caminho, Jesus faz 3 anúncios da paixão. É muito importante refletirmos nestes anúncios de Jesus da paixão, porque também nós estamos na Galileia. A Galileia é o mundo que nós vivemos. Estamos partindo para Jerusalém. Jerusalém é o céu, que nós iremos chegar um dia. E exatamente isso que nos faz refletir sobre a importância de estarmos atentos a esses 3 anúncios de Jesus da paixão. Porque se nós não passarmos por esses anúncios da paixão, nós não conseguiremos chegar ao nosso destino final, que é a Jerusalém celeste. Nesta caminhada, nós ouvimos domingo passado o primeiro anúncio da paixão, que está relacionado à cruz. Sem a cruz, nós não poderemos chegar na Jerusalém celeste. Nesse 25º domingo, nós temos o outro anúncio da paixão, que é a humildade. Sem a humildade, nós não conseguiremos chegarmos a Jerusalém celeste. E o terceiro anúncio, que durante o ano litúrgico também nós ouviremos, é aquele trecho onde os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pedem, através da sua mãe, para sentar um à direita, outro à esquerda de Jesus, e Jesus diz que eles teriam que suportar o sofrimento. Então, o terceiro anúncio da paixão é o sofrimento. Em relação ao anúncio da paixão relacionado à cruz na semana passada, a palavra era: o que vós dizeis quem eu sou? Pedro respondeu: Tu és
o Cristo, Filho de Deus. Nesse segundo anúncio da paixão, que se relaciona com humildade, a palavra é: o que vós estavam conversando pelo caminho. E o terceiro anúncio nós encontramos nesse texto citado por mim, quando Jesus pergunta para os filhos de Zebedeu: vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? Relacionando assim esse anúncio da paixão com o sofrimento. É bom termos bem claro, nesses anúncios da paixão que Jesus faz, sem cruz, sem humildade, sem sofrimento, nós não conseguiremos um dia adentrarmos as portas da Jerusalém Celeste. E nós vamos reparar que Jesus escolhe sempre 3 dos seus discípulos para que fossem testemunhas em determinados momentos destes anúncios. Os 3 discípulos sempre eram Pedro, Tiago e João. Interessante que cada um deles são símbolos desses anúncios da paixão. Pedro é o símbolo daquele que vai viver a paixão pela cruz. Vai ser crucificado de cabeça para baixo. São Tiago vai ser o símbolo da paixão pelo sofrimento. São Tiago foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, sendo decapitado ainda por Herodes. E São João é o símbolo da humildade. Por quê? Porque São João, ele foi o último dos apóstolos a morrer e não morreu mártir, morreu pela idade avançada. E nós podemos até pensar que São João foi o mais privilegiado entre os apóstolos. Não. Foram muitas humilhações que São João sofreu. Ele foi aquele que ficou e passou por muitas perseguições e humilhações. Tanto é que quando nós entramos em contato com o livro do Apocalipse, vai dizer que São João estava exilado na ilha de Patmos. Passou humilhação de ser colocado no barril de óleo quente, fervente, para que ele morresse ali. E foi muitas vezes humilhado. Mas, como Jesus havia falado para Pedro, que ele queria que João ficasse naquela condição, e que de fato ele ficou, morrendo de velho. Naquele diálogo que Jesus tinha com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus disse que queria que João
em sentido figurado, não morresse, mas não que não morresse para sempre, mas que ele ficasse sem sofrer o martírio na carne, para que ele pudesse sofrer o martírio na humilhação, para dar testemunho desse anúncio da paixão de Jesus. Aí nós encontramos essas três realidades. Quando Jesus sobe ao Monte Tabor, e ali ele se transfigura, ele quis revelar a paixão da cruz que os discípulos iam passar. No entanto, Jesus quis mostrar com a transfiguração que a cruz não seria o fim. Haveria ressurreição, haveria transfiguração para aqueles que tivessem coragem de assumir a cruz até as últimas consequências. A outra realidade, onde Jesus leva os 3 discípulos mais próximo dele, foi no Monte das Oliveiras. E estar no Monte das Oliveiras é viver a realidade do sofrimento. E nós conhecemos que Jesus pediu para que esses 3 discípulos vigiassem, mas eles dormiram. E Jesus, na agonia do sofrimento, disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas no entanto não se faça a minha vontade, mas faça aquilo que o Senhor tem projeto através de mim para salvar a humanidade. E o terceiro momento que Jesus leva os seus 3 discípulos foi no momento que ele foi curar aquela menina na casa daquele homem que pediu que Jesus fosse curar sua filha, que estava às portas da morte. Quando Jesus chega naquela casa, todos caçoavam de Jesus, porque Jesus havia dito: a menina não está morta, mas está dormindo. Exatamente o anúncio de Jesus da paixão está nele ser caçoado diante de ter revelado que aquela menina não estava morta, mas dormia. Nós viveremos estas experiências nas nossas vidas. Quando anunciarmos a cruz, as pessoas dirão que estamos loucas. A loucura da cruz pregada por São Paulo. No mundo onde as pessoas buscam desenfreadamente o hedonismo, o prazer, quando nós sofremos ou quando nós nos colocamos no sofrimento por causa de Cristo, as pessoas não entendem porque o mundo está vivendo sobre o desejo do prazer. Quando vivemos a experiência da realidade, da humildade, nós sabemos que as pessoas do mundo
pagam qualquer preço para não fazer experiência da humilhação. A humilhação é necessária. A humilhação levará o mundo a caçoar daqueles que se humilham por causa de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nos coloquemos sob o poder da cruz e não fujamos da cruz, porque senão nós não deixaremos Deus realizar o seu projeto em nossas vidas. Nos coloquemos sob o mistério da paixão do sofrimento. Sem o sofrimento, através do sacrifício, nós não experimentaremos a alegria que Cristo nos ensinou, que na sua viagem da Galileia até Jerusalém, ele mostrava para os seus discípulos que o sofrimento não pode ser motivo para parar no meio do caminho e não continuarmos a nossa caminhada. O próprio Jesus diz que o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser entregue nas mãos dos poderosos. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E as humilhações que nós passarmos não é motivo de deixarmos de cumprir, realizar a obra de Deus na vida das pessoas. Jesus, sendo caçoado, diz: Talita cum, menina, levanta. A menina te levantou, e Jesus foi humilhado, sim, ali, e depois viriam humilhações maiores ainda, como o seu caminhar para o Calvário, a sua condenação injusta, mas na realidade ele cumpriu plenamente o projeto de Deus através destes anúncios da paixão, e que esses anúncios possam se realizar em nossas vidas, mesmo em todas as dores que tivemos de passar, porque nada se compara àquilo que nos espera na eternidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos.